Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos ao 15º CEMEP, Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento. Meu nome é Francine Souza e serei a mestre de cerimônias deste grandioso evento que reúne os debates mais importantes sobre o setor e está cheio de novidades nesta 15ª edição. Devido à pandemia do Covid-19, estamos mais uma vez no formato online, assim como na última edição, com a esperança de que em 2022 possamos voltar a nos encontrar pessoalmente. Estou muito honrada de participar aqui com vocês desta que é uma edição mais do que especial do CEMEP. Exatamente hoje, 15 de setembro de 2021, a ABECS, a associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, completa 50 anos de história desde sua fundação em 1971. Daqui a pouco, nós veremos juntos aqui um pouco mais sobre essa trajetória marcada por muita dedicação e protagonismo no desenvolvimento deste segmento tão importante para o país e para todos os brasileiros. Na programação do 15º CEMEP, ao longo desses 3 dias, além de acompanhar painéis sobre inovação e evolução do mercado, vamos conhecer a visão do setor sobre temas extremamente relevantes da agenda ESG, sigla em inglês que simboliza a preocupação com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Nesse contexto, vamos aprofundar o debate sobre equidade de gênero, meio ambiente, consumo consciente, inclusão e educação financeira e muito mais. Ainda hoje teremos um debate sobre inovação e o papel das startups no setor, além da apresentação de Sérgio Rial, presidente da CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, dando sequência à abertura do evento. Daqui a pouco, para oficializar a abertura do 15º CEMEP, também teremos a apresentação de Pedro Coutinho, presidente da ABECS, e de Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da ABECS, inaugurando a nova sede da associação em São Paulo. Eu falei que essa edição está cheia de novidades. Pois é. E antes de tudo, quero convidar a todos a conhecerem aqui em primeira mão a nova sede da ABECS. Vamos lá? Olá, eu sou a Marisa Morim, gerente administrativa da ABECS. Estou aqui para mostrar para vocês a nova sede. O novo escritório está mais moderno, aconchegante, com um espaço mais otimizado e em sintonia com o momento atual. A ABECS está preparada para receber nossos colaboradores e associados de forma segura. O espaço também foi pensado para garantir inclusão e acessibilidade a todos. A nova sede da ABECS está de portas abertas. Esperamos recebê-los em breve. Muito legal! Parabéns à ABECS pela casa nova. E agora, para dar início à abertura do nosso evento e oficializar as comemorações dos 50 anos da ABECS, passo a palavra para Pedro Coutinho, presidente da ABECS, e para Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da ABECS. Obrigado, Francine. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este 15º CEMEP. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar e agradecer todos os participantes e debatedores que estarão conosco nestes 3 dias do evento, trazendo muito conteúdo
muita experiência e também muita inspiração. O CEMEP é o momento em que todo o ecossistema de meios eletrônicos de pagamento se reúne para debater os desafios, as inovações e a evolução do mercado como um todo. Quero também cumprimentar o presidente da CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Sr. Sérgio Rial, que daqui a pouco vai participar aqui da abertura do CEMEP para compartilhar conosco a sua visão sobre a evolução do mercado. Aproveito para cumprimentar também os colegas da diretoria da ABECS, o Ricardo Vieira, vice-presidente da ABECS, e todo o time da associação. Hoje é um dia muito especial para a ABECS, que está completando 50 anos desde a sua fundação. Então aproveito para parabenizar todos aqueles que ao longo dessa trajetória de sucesso ajudaram ou continuam ajudando a fortalecer a nossa indústria. Em especial, para homenagear simbolicamente todas as gerações que passaram pela ABECS. Gostaria de lembrar aqui os executivos que estiveram à frente da associação nesses 50 anos. Começando pelo primeiro presidente da ABECS, Mário Brancato, Ivan Camarete, Manuel Cabete, Reinaldo Fara, Sadi Dalmas, Newton Volpe, Valdemar Pet, José Canuto da Cunha, Jair Scalco, Luiz Félix Cardamone Neto, Aldemir Bendini, Paulo Rogério Caffarelli, Cláudio Yamaguchi, Marcelo Noronha e, na última gestão, antes da atual, Fernando Chacon. Tenho certeza que todos deixaram grandes contribuições para o desenvolvimento do nosso setor, que hoje já representa mais da metade do consumo das famílias e 1/3 do PIB. Em 2022, nosso setor caminha para movimentar mais de 3 trilhões de reais, de acordo com as projeções da ABECS, que trago aqui em primeira mão. O crescimento deverá ficar em torno de 20% no próximo ano, mantendo o ritmo forte, que devemos acompanhar ainda em 2021, que é de 24,5%. Neste ano, os dados do primeiro e do segundo trimestre já mostram a forte recuperação do setor perante ao ano passado, bastante afetado pela pandemia. Só as compras não presenciais, via e-commerce, aplicativos e e-wallets cresceram 41% no primeiro semestre, somando 255 bilhões de reais. E os pagamentos por aproximação seguem com crescimento exponencial, atingindo quase 700% de alta no segundo trimestre do ano. São números bastante expressivos, que refletem toda a transformação digital que estamos vivendo e também a evolução dos hábitos de consumo do brasileiro, cada vez mais conectado, mais seguro e mais eficiente. Essas e outras inovações fizeram a diferença durante a pandemia, ajudando milhões de brasileiros, consumidores e empreendedores, mas não surgiram de repente. Elas estavam prontas, graças ao dinamismo da nossa indústria. Neste CEMEP, além de falarmos dos desafios, números e inovações, vamos trazer aqui debates muito importantes sobre a agenda de ESG. É fundamental que tenhamos uma especial atenção às pautas e iniciativas que cuidem da diversidade, do meio ambiente e da sociedade cada vez mais justa para as pessoas. Portanto, espero que aproveitem os debates e todo o conteúdo que preparamos nesse evento. Obrigado mais uma vez e passo a palavra ao Ricardo. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Como bem disse o Pedro, hoje é um dia especial e eu também gostaria de deixar meu muito obrigado e parabenizar todos aqueles que já fizeram ou fazem parte do dia a dia da ABECS. Nós preparamos um vídeo especial em comemoração aos 50 anos da ABECS. Mas antes, gostaria de reforçar o nosso papel como associação, que nesses 50 anos ganhou cada vez mais protagonismo, representando essa indústria perante os reguladores e os demais setores da sociedade. Com a evolução do mercado nos últimos anos, a ABECS se tornou ainda mais representativa, o que, é claro, aumenta o nosso desafio, mas também nos motiva ainda mais a seguir trabalhando pelo desenvolvimento do setor. Como vocês viram no vídeo anterior, estamos inaugurando, a partir de hoje, um novo espaço e a nossa equipe continua à disposição dos nossos associados na condução de projetos que fomentem a evolução dos meios eletrônicos de pagamento. Projetos como o do crediário no cartão,
em que a ABECS vem coordenando esforços para divulgar mais essa facilidade de financiamento a consumidores e lojistas. Emissores, bandeiras e adquirentes estão iniciando um piloto do crediário nas cidades de Brasília e Campinas, agora em setembro e outubro, o que certamente ajudará a projetar a nova modalidade ainda mais. Esse é apenas um exemplo. Poderia citar também o protocolo 3DS 2.0. Tivemos um webinar semana passada organizado pela ABECS para mostrar os resultados desse padrão de segurança para os comércios nas vendas online. Outra iniciativa fomentada na ABECS é a expansão do NFC no comércio e também na mobilidade urbana, ou seja, metrô, ônibus e principalmente nos pedágios das rodovias do país. Temos muitas outras iniciativas, inclusive de inclusão e educação financeira, que só tendem a crescer. São iniciativas que ajudam a propagar o meio eletrônico de pagamento, além de buscar condições equânimes de competição, livre mercado, incentivo à inovação, eficiência e melhores práticas de mercado. Tudo isso em benefício, principalmente, do consumidor. Obrigado e um ótimo evento a todos. E fiquem agora com o vídeo dos 50 anos da ABECS. A ABECS, associação que representa as empresas do setor de meios eletrônicos de pagamento, completa em 2021 50 anos de uma trajetória marcada por grandes conquistas. Uma história que se confunde com a própria evolução do mercado de cartões no Brasil. Fundada em 1971, com apenas 7 empresas associadas, a ABECS nasceu com o propósito de apoiar o desenvolvimento da então recém-criada indústria de cartões no país. O primeiro presidente a conduzir a associação foi Mário Fioretti, à época diretor do Carte Blanche. No começo, havia apenas administradoras de cartão, que com o tempo passaram a se associar aos bancos para expandir mercado a partir da década de 1980. Naquela época, o cartão fazia sua transição para a era da tarja magnética. Até então, a captura dos dados ocorria apenas por meio da marcação em papel carbono. Foi assim que nasceram os terminais eletrônicos, que só se popularizaram nas décadas de 1980 e 1990. Esta indústria evoluiu de forma consistente, com muito trabalho, muito investimento por parte das empresas do setor, sempre agregando benefício à sociedade em termos de segurança, agilidade, eficiência e conveniência. Com a chegada do Plano Real, o controle inflacionário e a estabilização da economia permitiram uma nova arrancada no uso do cartão, que passou a se tornar cada vez mais popular. As empresas investiam em tecnologia, novos processos, marketing e telecomunicações, modernizando assim suas operações. A partir de 1996, surgiram as primeiras adquirentes, responsáveis por credenciar os estabelecimentos comerciais e expandir a aceitação dos cartões Brasil afora. O papel da ABECS nesse contexto sempre foi muito importante. Ela ajudou a consolidar os objetivos do setor e promoveu uma representação forte, única perante os demais setores e os órgãos reguladores. Nos anos 2000, mais investimentos em desenvolvimento de produtos, infraestrutura e segurança ajudaram a disseminar o cartão por todo o país. O setor investiu de forma substancial no sistema de chip e senha, mitigando a clonagem de cartão. A ABECS ganhou ainda mais protagonismo na interlocução com as autoridades e na condução da autorregulação do setor, iniciada em 2008. No período de 2010 a 2020, o fim de exclusividades no mercado e o início da regulação do setor pelo Banco Central do Brasil estimularam a interoperabilidade e uma maior competição. A partir de então, cada vez mais empresas ingressaram no setor. Ao mesmo tempo, o cartão evoluiu para além do plástico, viabilizando a expansão do e-commerce e a criação de novos segmentos de negócio, incluindo pagamentos por aplicativos e wallets, as carteiras digitais. Houve uma pulverização na indústria de pagamentos eletrônicos, com a entrada de novas empresas, fintechs, bancos digitais. Tudo isso trouxe inovação, democratizando o acesso digital
e também levando eficiência e custos menores ao consumidor e ao empreendedor. Inovações da indústria, como o pagamento por aproximação e o crediário no cartão, vêm ganhando espaço como soluções que melhoram a experiência do usuário e agregam valor aos consumidores e lojistas. Também já começa a ser realidade o uso dos cartões em projetos de mobilidade urbana, como a aceitação no transporte público e em pedágios nas rodovias do país, principalmente por meio do pagamento por aproximação. Soluções de segurança como tokenização, 3DS 2.0 e biometria ditam o futuro da autenticação das transações. Centralizando os debates sobre a evolução do setor, a ABECS promove anualmente o CEMEP, Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento, que chega agora à sua 15ª edição. Além disso, dissemina conhecimento com a realização de estudos, publicações e seminários para os associados, bem como cursos sobre o mercado de cartões, que já treinaram mais de 6.000 profissionais. Realiza ainda encontros com a imprensa, projetos especiais para atender às demandas do mercado e da sociedade, além de realizar um profundo acompanhamento de projetos regulatórios em estados, capitais e também no âmbito federal. Em seu sistema de informações ABECS, consolida a maior base de dados sobre o setor de cartões no Brasil, com um amplo monitoramento das transações por modalidades de pagamento, regiões, segmentos, que permite entender o comportamento e a evolução de todo o mercado. Outra importante frente de atuação são as constantes ações em prol do uso consciente do cartão, principalmente nas redes sociais, que já geraram cerca de 300 milhões de visualizações em vídeos, mais de 200 mil cartilhas distribuídas e inúmeros outros resultados expressivos. Essa é mais uma campanha da ABECS. Aproveite para aprender como não se enrolar no cartão, vendo as videoaulas aqui do lado. Clique aqui, ó. A ABECS sempre teve e tem como objetivo representar as empresas associadas e munidas de informações sobre questões importantes para o setor. Por isso temos uma agenda constante com associados, reguladores e demais autoridades, além de imprensa. Defendemos sempre os interesses da indústria a favor de um livre mercado e de boas práticas perante o consumidor e a sociedade. Hoje, 50 anos depois do surgimento da ABECS, os meios eletrônicos de pagamento movimentam em torno de 2,5 trilhões de reais ao ano e continuam em plena expansão, com expectativa de crescer 24,5% em 2021. O setor deve chegar a um patamar de 60% do consumo das famílias no próximo ano, o que representa uma enorme relevância para o desenvolvimento da economia, do país e para o bem-estar da sociedade. Nosso mercado é fundamental para a inclusão financeira e digital, o acesso ao crédito e para a eficiência das transações de pagamento. Na velocidade com que o mundo gira em 2021, apesar de todos os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a ABECS e toda a indústria de meios eletrônicos de pagamento estão ao lado da sociedade para apoiar, incluir e contribuir para o desenvolvimento do país. Com cerca de 100 empresas associadas e uma sólida governança, a ABECS continuará a promover iniciativas que ajudem a trilhar os caminhos da inovação e a levar os benefícios dos meios eletrônicos de pagamento à sociedade. Agora com uma nova identidade visual, que representa a evolução e o dinamismo dessa indústria em comemoração aos seus 50 anos de história. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ricardo. Parabéns pelos 50 anos da ABECS e pelo excelente trabalho realizado ao longo desses anos. E agora, dando sequência ao nosso encontro de hoje, convido Sérgio Rial
presidente da CNF. Seja bem-vindo, Sérgio. Primeiramente, meu muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Este evento acontece no limiar da transformação de todo o mercado de meios de pagamento. Um mercado que já deve atingir a marca de 2,5 trilhões em transações, cifra completamente impensada há alguns anos atrás. Dentro de toda essa transformação, algumas tendências foram aceleradas pela pandemia. Vamos explorar algumas. A importância do comércio eletrônico, chamado e-commerce, para os consumidores, movimento esse sem volta. A transformação das relações de trabalho, tanto em forma como em conteúdo. Importância aqui de reconhecer que estamos muito mais interconectados do que imaginávamos. Portanto, o pensar socioambiental, a agenda ESG se acelera, uma outra tendência. Por último, a desconstrução acelerada do papel moeda. Esta reunião também estabelece os 50 anos da ABECS, que sempre teve um papel muito importante na evolução dos setores de comércio e serviços. Creio que deveríamos, como indústria, investir menos tempo e energia em tentar posicionarmos como diferentes o falso dilema banco e fintech, quando o que importa é a prestação de serviço de forma consistente, economicamente viável para o consumidor e ambientalmente responsável. Existe espaço para várias empresas. O consumidor não carece de bancos ou mesmo de instituições de pagamento, mas de empresas voltadas para ele, consumidor, com um olhar de busca de soluções e operando com múltiplos ouvidos, porque escutar nunca foi tão importante. Deixo aqui meus votos de sucesso nessa reunião, um chamamento de ainda maior responsabilidade para que juntos, com tecnologia, possamos avançar ainda melhor e de forma mais segura a um mundo sem papel moeda, sem jamais esquecer a importância da escala de valores, fazer certo sempre e sem tentativas de engenharia financeira que pouco muda a vida de quem tanto precisa de nós. Meu muito obrigado e uma ótima reunião. Obrigada, Sérgio. Vamos agora ao nosso primeiro debate do 15º CEMEP para falar de inovação, um dos pilares do setor de meios eletrônicos de pagamento. Hoje e nos próximos 2 dias do evento, logo após o debate principal, estarão disponíveis aqui na plataforma todos os vídeos relacionados ao tema do dia. Não percam! E agora, para moderar o debate Inovação, o papel das startups no setor, eu gostaria de convidar Percival Jatobá, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil. Junto com ele estão Raul Moreira, membro do Conselho de Administração do Banco Original, e Thiago Dias, vice-presidente de Estratégia para Fintechs e Labs da Mastercard Latinoamérica e Caribe. Sejam bem-vindos! Muito obrigado, Francine. Pessoal, estamos começando aqui o debate do painel Inovação, o papel das startups no setor. Eu tenho o prazer e a honra de ter comigo 2 ícones da indústria de pagamento, Raul e Thiago. E a gente vai passar esses próximos minutos debatendo exatamente esse tema. E já sem demoras, eu mando a primeira pergunta aqui para o Thiago. Thiago, qual a atuação das startups, a chegada dos novos modelos de negócio e como estes influenciam a cultura do consumidor, na tua opinião? Obrigado, Percy. É uma honra aqui dividir esse palco virtual com vocês, ainda mais para falar de um tema tão interessante, tão encantador quanto, né, o papel das startups no setor de pagamentos. Eu acho que a atuação deles está muito focado em trazer um cenário de mais competitividade, né, quando a gente olha para as instituições de pagamentos, mas, ao mesmo tempo, levar o poder de decisão maior para o consumidor. No fim, é ele que está ganhando, né? Na Mastercard, a gente acredita que o futuro vai ser cada vez mais o que a gente chama de multi-rail, né? Ou seja, ele vai combinar vários métodos de pagamento, várias soluções financeiras, entre elas, sempre com atributos distintos, onde no fim do dia o consumidor vai ter mais opção de escolha,
vai ser cada vez mais digital, cada vez mais autônomo para tomar suas decisões e cada vez mais empoderado. Esse consumidor, ele também tem um apetite de ter novas experiências, que sejam rápidas e flexíveis, né? Então, com a entrada dessas novas empresas, os novos modelos de negócio, os clientes vão ter um leque maior de opções, né, customizadas. A gente vê muito agora o banco contextual, né? Esse está muito na mídia, falando muito sobre isso. E isso vai trazer liberdade para ele escolher, competitividade de preço, né, acesso e autonomia no seu relacionamento com qualquer que seja a instituição, né? Antes era muito monorrelacionamento. Hoje é cada vez mais normal você ver que diversas partes da sua jornada, do seu dia, você cria um relacionamento com diferentes empresas e muitas delas startups que estão chegando num segmento que antes não era digitalizado, né? Então, para as empresas, né, tem sempre oportunidade, né, e desafio aonde está olhando muito a adaptação dos seus produtos e serviços para chegar nesse consumidor, né, que está cada vez, como eu falei, mais informado, mais empoderado e mais exigente. Então, o uso da criatividade, o desenvolvimento de novas soluções para entregar, né, produtos e serviços competitivos, isso é o mais importante, né? E a experiência desse usuário e desenvolvimento de produtos centrado nessa experiência é cada vez um ponto mais crítico, né? Isso vai ampliar a entrega de valor, né, dessas empresas que têm a sua estratégia de negócio e de inovação focado nele, no consumidor, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui na Mastercard. Muito bom, exatamente. Acho que eu não tenho como concordar mais com você, que a gente vive realmente a era do empoderamento do cliente. Legal. Raul, eu gostaria que você comentasse com a gente qual a importância desse movimento, né, o movimento da evolução das startups, né, para a inclusão financeira. Quais as formas que as startups e as fintechs, especialmente, né, têm contribuído para esse processo? Compartilha com a gente um pouco, Raul. Perfeito, Percival. Queria cumprimentar aí o Thiago e é um prazer estar aqui com você e o Thiago, né, numa conversa aí tão enriquecedora, né? Bom, a princípio, eu acredito que hoje existem 3 forças que estão trabalhando conjuntamente no mercado brasileiro, né, que é a questão que estão gerando e colaborando fortemente para a inclusão financeira, que é a questão da evolução da tecnologia, um novo tipo de consumidor muito mais propenso a usar essas novas tecnologias e uma evolução significativa da regulamentação. E nessa evolução da regulamentação, houve alguns saltos muito importantes que colaboraram para essa questão da inclusão financeira. O próprio enquadramento, digamos assim, das startups voltadas para pagamento, como instituições de pagamento, já foi um avanço importante, né? Isso trouxe uma profissionalização para essas empresas, no sentido de elas entenderem melhor do negócio, do consumidor e cuidarem mais dos aspectos relacionados à compliance, né? Mas uma das grandes evoluções que nós tivemos recentemente na indústria financeira foi a questão da simplificação no processo de abertura de contas digitais, né? Isso realmente havia um processo desde 2016 que o Banco Central estava trabalhando nessa questão de transformar as exigências voltadas para uma conta corrente tradicional para uma conta digital muito mais simples de ser aberta, né? Levando aí dentro do primeiro quesito que eu falei, trazendo mais responsabilidades para essas empresas no que tange a checagem das informações declaradas pelo consumidor, mas permitindo uma experiência muito melhor no processo de abertura de contas, né? Vejam que hoje o consumidor não precisa ficar tirando foto, mandando e-mail, fazendo uma série de coisas em relação a documentos. A exigência de checagem dessas informações do consumidor passou a ser pelas instituições de pagamento ou pelos bancos, né? E isso trouxe a capacidade dessas instituições, startups ou bancos tradicionais ou bancos digitais, abrirem contas com poucos cliques, né? De uma forma muito simples, né?
Lógico, volto a ressaltar que nunca podemos abrir mão da questão da responsabilidade de checagem dessas informações, de saber quem está do outro lado do dispositivo móvel e realmente ter a certificação a respeito da qualidade e consistência das informações prestadas. Mas hoje, no Brasil, você abrir uma conta é um processo muito simples. Então, quando você vê esse processo de evolução da regulação e da tecnologia caminhando juntas e levando algo novo com uma experiência muito positiva para o consumidor, né, o consumidor realmente passa a reagir de uma maneira muito mais intensa e quem não tinha conta hoje pode abrir uma conta com muita facilidade por meio de um dispositivo móvel. E a gente sabe que o uso de dispositivos móveis no Brasil é muito intenso. Então eu vejo uma convergência muito grande de fatores e de forças que está acontecendo no mercado brasileiro favorável ao processo de inclusão financeira, e as startups têm um papel muito importante nesse aspecto, né? E é por isso que alguns levantamentos, algumas estatísticas mostram hoje que nós temos mais de 80 milhões de contas digitais abertas no Brasil, desde esse processo de entrada dessas novas startups, dos bancos digitais e da digitalização do processo de atendimento dos bancos tradicionais, né? E vejo que parte relevante da população que não era incluída financeiramente no Brasil está dentro desses 80 milhões de contas. Lógico que não são 80 milhões de consumidores, são 80 milhões de contas abertas, né? E por isso, para finalizar, que eu falo muito sobre o processo de não mais de bancarização da população, mas também processo de inclusão financeira da população. A diferença é sutil, obviamente que as duas coisas no fim do dia querem ter o mesmo efeito. Uma bancarização remete muito a um passado em que o processo de abertura de uma conta corrente de um banco tradicional, né? E hoje, inclusão financeira remete muito ao fato de você, por meio de uma carteira digital, por exemplo, hipoteticamente, você abrir uma conta digital e ali você conseguir fazer as movimentações básicas e todos os seus serviços financeiros mais elementares, né? Então, nesse aspecto, eu vejo que o Brasil, em função de todas essas forças que está acontecendo, está avançando fortemente nesse processo de inclusão financeira da população, que caminha junto com a inclusão digital. Muito bom. Raul, dá uma respirada, mas eu já quero que você, na sequência, me responda uma pergunta, e eu gostaria que o Thiago também nos brindasse também com alguns comentários. Se a gente pudesse dividir, se isso fosse possível, dividir em dois grandes momentos, né? O avanço das startups e das fintechs, talvez, e vocês falaram muito sobre a experiência do consumidor, né? A vivência do consumidor. Acho que quando a gente pensa em consumidor, é impossível a gente não pensar na pessoa física, né? Só que cada vez mais, então esse é o primeiro momento que eu me refiro, né? Mas só que cada vez mais a gente vê a importância do papel do empresário, né? Na verdade, não tem como a gente não atrelar ao empresário a importância que lhe é cabida, né? Então, acho que talvez esse seja o segundo movimento. Eu gostaria que você, Raul, começasse a discorrer um pouco, né, sobre o que eu costumo chamar a nova face do empreendedorismo, né, que as startups e as fintechs agregam, né? E qual que é a importância, né, nessa segunda onda, se é que a gente pode chamar, né, que o empresário aplica para isso, né? E depois eu gostaria que o Thiago também completasse, né, esse racional, se é que faz sentido para vocês. Perfeito, Percival. Eu diria que você está exatamente citando o que é a nova onda do processo de inclusão financeira no Brasil. Logicamente que nós temos muito que caminhar no que tange ao consumidor pessoa física, mas o Brasil está virando o país do empreendedor, né? Se nós olharmos em junho, a diferença entre junho de 2019 e junho de 2021 são 4 milhões de microempreendedores individuais que iniciaram seus negócios ou pelo menos criaram um CNPJ nesse país, 4 milhões de lá para cá, né? Se nós olharmos hoje a população que declara que trabalha por conta própria, né, isso não tem um emprego formal e ele é o próprio empreendedor do seu negócio, ele coordena o seu negócio e toca a vida e é ali que ele obtém a renda, que é essa classificação de ocupação por conta própria do IBGE, nós temos hoje 5 milhões e meio
de trabalhadores com CNPJ já, né, trabalhadores de conta própria, e quase 19 milhões de trabalhadores ainda na informalidade sem CNPJ. Mas são trabalhadores, são empreendedores mesmo, eles tocam os negócios e é dali que ele tira o seu sustento. Então é por isso que quando a gente fala sobre esses mais de 20 milhões, lógico que o MEI ele está um pouco inserido nesse contexto, mas nós estamos falando, desculpe, de quase 40 milhões de empreendedores no Brasil, o Brasil se tornou realmente o país do empreendedorismo. Então, a próxima onda que eu vejo extremamente necessária e que eu já vejo algumas startups trabalhando de forma muito positiva, junto com os bancos digitais e, obviamente, junto com os bancos tradicionais, é trabalhar fortemente nessa inclusão financeira do empreendedor. E aqui tem um aspecto que combina entre inclusão financeira do empreendedor, que é ele abrir a conta do negócio dele, né? Preferencialmente que ele se formalize, inclusive algumas instituições até incentivam que ele passe por esse processo de formalização, né? Abra a conta do negócio dele, mas principalmente segregue a vida pessoa física dele da vida empresarial dele. E exatamente essas ferramentas financeiras e o processo de abertura de conta de forma muito fácil de uma empresa, né, principalmente esses empreendedores individuais, é que vai permitir que a gente vá para um outro patamar em termos de educação financeira, em termos de inclusão financeira desses empreendedores. No momento que um determinado empreendedor consegue abrir uma conta com 4 cliques, como eu já vi em algumas instituições, né, ele abre a conta pessoa física e depois ele tem um negócio e ele precisa segregar, ele entende que realmente é importante ele segregar as finanças dessas duas dimensões da vida dele, né? E ele abre uma conta pessoa jurídica com 4 cliques, né, e passa a gerir essas duas contas com um processo muito fácil e ainda pode pedir a máquina de aceitação de cartão, pode cadastrar suas chaves do Pix, quer dizer, pode organizar o seu negócio de forma muito interativa, com uma experiência muito fácil, sem ter que se deslocar a uma instituição financeira física, né, a uma agência bancária. Eu vejo isso aí um processo de evolução fantástico que nós estamos vivendo recentemente e que isso aí vai trazer efeitos para a economia no futuro de forma muito relevante a essa massa, como eu falei aí, de 40 milhões, de aproximadamente 40 milhões de empreendedores no Brasil. Mas eu vou abrir um pouquinho para o Thiago complementar aí também. Legal, ótimo. É difícil complementar com tantos dados relevantes aí, né, Raul? Eu vou tentar combinar um pouco a pergunta 2 e 3 aí, porque inclusão financeira e empreendedor está muito relacionado, e eu vou tentar mudar um pouquinho o ângulo para uma visão América Latina. Tem alguns dados que acho que são super interessantes de compartilhar aqui com o nosso público. Então, quando eu olho numa visão América Latina e o papel das fintechs na inclusão financeira, os últimos mapeamentos que a gente acompanha bem de perto apontam para a existência de mais de 2.000 empresas que se autodenominam fintechs. Não necessariamente aquela que tem uma conta digital, mas que atua habilitando ou adicionando valor para esse ecossistema de pagamentos. E quando perguntadas, ou quando você vai escutar o pitch do founder dessa fintech, 50% delas está tentando resolver o problema de inclusão financeira. E aí que vem o seu ponto, Raul, é muito importante diferenciar abrir uma conta digital com 4 cliques de inclusão financeira, combinada com a educação e com o efetivo uso dos serviços financeiros digitais que são oferecidos, né? Então, por isso que é tão importante esse balanceamento entre facilitar a abertura, que para muitas já está virando um desafio, porque você abre conta, mas não tem ativação, né? Que vira a próxima onda de desafios, e depois vem o lado do uso recorrente. Então, como é que você educa o seu cliente a identificar o valor que aquelas funcionalidades, né, e o Raul mencionou algumas, né, o Pix, um cartão para fazer a gestão dos pagamentos dos fornecedores, a maquininha para recebimento, que ataca os 3 grandes pilares do empreendedor. O empreendedor precisa comprar, gerenciar o seu negócio e pagar a conta. Isso é o que, né, em grandes linhas, ele precisa fazer. Então, quando você ajuda ele nessa jornada de educação, ele vai adotar a tecnologia, reconhecer a tecnologia como algo que adiciona valor para ele e aumentar o seu uso ao passar do tempo. Isso leva para um outro ponto importante do lado de facilidade. A gente vê cada vez mais, como o Raul estava mencionando, e eu vou voltar no banco contextual, né,
que é o seguinte, se para abrir a conta digital ou a carteira digital você precisa de 4 cliques para colocar um saldo ali, ao passar do tempo, conforme você vai utilizando funcionalidades e serviços mais complexos, só naquele momento é que eventualmente dados adicionais são solicitados. Então você torna essa experiência fragmentada e quase imperceptível, né? Então é uma forma muito inteligente que a gente tem visto nessa linha. Voltando para os dados, então falei um pouco aqui do que está acontecendo com o segmento de fintech. Do lado de bancarização, a América Latina como um todo ainda tem 260 milhões de consumidores desbancarizados, ou seja, a gente está falando aqui de um público de 300 milhões de pessoas, né? Porque no final do dia um negócio tem uma pessoa com a barriga no balcão por trás, precisando e apresentando uma oportunidade enorme de aceleração e crescimento desses serviços financeiros digitais. Então, não é à toa que 50% das fintechs e startups com as quais eu converso quase todos os dias tem um ângulo muito focado em inclusão financeira. O último dado que eu vou compartilhar aqui, aí eu já vou para os empreendedores, foi um estudo recente que saiu da America's Market Intelligence, que pela primeira vez foi combinado a pergunta de posse de conta bancária e posse de conta digital ou carteira digital. E esse dado é muito interessante porque mostra pela primeira vez um pouco essa sobreposição. Então, ele mostra basicamente o seguinte, 50% dos perguntados, visão América Latina, tem conta bancária. Isso bate com os dados do Banco Mundial de inclusão financeira, 55% de inclusão financeira e bancarização na América Latina, porém, outros 33% responderam que tem uma conta digital ou uma carteira digital, onde ele usa com frequência, ele reconhece que aquilo é a conta principal dele. E metade das pessoas, tem os dois. Então, olha que interessante, a gente está chegando em 73% da população servida de alguma forma, e 50% daquelas que têm conta e carteira digital também têm uma conta bancária, ou seja, muitas vezes elas estão ou nessa jornada de transição, para um lado ou para o outro, né? Tem gente que está voltando para o banco mais tradicional, tem gente que está indo para o mais digital, mas tem gente que usa os dois, porque é aquilo que eu estava falando no começo, é a escolha, é a conveniência, é a oferta de serviço, é a proposta de valor. Então isso também acho que é um dado bastante interessante relacionado ao que está acontecendo na inclusão financeira e o efeito das fintechs nessa aceleração. Por último, eu vou falar do empreendedor, e eu tenho experiências pessoais, né, sendo empreendedor e dificuldades de abrir uma conta, de pedir uma maquininha, de negociar uma taxa, de ter um atendimento, e sofri isso na pele. E cada vez mais, a jornada que teve lá atrás, em 2013, 2014, 2015, de simplificação do que é ser um banco para o empreendedor, a gente vê acontecendo agora. Então, toda essa aprendizagem que as fintechs tiveram em como simplificar a oferta de serviços financeiros para o consumidor, eles estão virando agora e focando em como eu trago essa simplificação, a gente chama de unbundling, né? Desempacotar a complexidade de um banco para o empreendedor, com a mesma abordagem. Poxa, eu não preciso pedir contrato social, se é só um sócio, ou seja, essa jornada de abertura de conta e os serviços e os valores adicionados depois que ele abre a conta se tornam mais importantes. Então, se você pega players como PagSeguro, Mercado Pago, Stone, que tem de alguma forma já esse relacionamento com a maquininha, eles criaram essa capa agora adicional de conta digital, mais instrumento de pagamento, mas focando muito em ter um ecossistema paralelo, ou seja, sistema de gestão de loja, sistema de gestão de estoque, conciliação, para no final, como eu falei, dar escolha, dar empoderamento, dar transparência e competitividade. Então, eu acho que concordo, Percy, concordo, Raul, que a próxima onda que a gente vai ver, já estamos vendo várias contas digitais super interessantes focadas no empreendedor, isso vai acontecer de forma ainda mais acelerada nos próximos 2 ou 3 anos. Perfeito, Thiago. Realmente é a nova onda da competição dos digitais, né? Seja das startups, dos bancos digitais, ou como eu falei, dos bancos tradicionais, né? Existem vários casos, praticamente todos os bancos digitais já possuem hoje uma solução muito interessante de abertura de conta. O banco original, por exemplo, chama de conta pessoa única, que é tudo em que o empreendedor é ele próprio, ele é o único sócio,
não tem por que você fazer com que o processo ele já passou por um processo de abertura de conta pessoa física, não tem por que você fazer ele repetir todo o processo. Ele simplesmente complementa os dados, como você colocou, e ele já tem uma conta pessoa jurídica atrelada à conta pessoa física e consegue fazer essa gestão financeira. Um outro dado interessante que você colocou e que também é uma nova tendência é exatamente os ERPs, né? Os sistemas de automação e os sistemas de integração entre vendas e meios de pagamento começarem a olhar um pouquinho melhor para esse empreendedor. Enfim, a gente cria um cenário de soluções baratas, inclusivas, com boa experiência, fácil de serem implementadas e que vão permitir realmente esse país do empreendedor dar um novo salto aí nos próximos anos. Não tenho a menor dúvida de que nós estamos no caminho certo. Muito bom. Pessoal, agora a gente está entrando aqui na nossa segunda e última parte do painel, e eu tenho certeza, assim como eu, as pessoas que estão assistindo devem estar aproveitando muito. A vida como ela é, né? Existem as fábulas, né? O mundo de Nelson Rodrigues, né? É um pouco diferente daquele que a gente vê nos PowerPoints, né? Então, quando a gente olha os dados, né? E a Visa, no ano passado, fez uma pesquisa junto a um grupo de startups, né? Primeiro, a taxa de mortalidade, né, de startups, ela é considerável, né? Dependendo, obviamente, da geografia, isso é uma pesquisa global, dependendo da geografia, ela pode chegar a quase 35%, né? Isso, obviamente, há que se levar em consideração aspectos também da pandemia, enfim, mas a gente tem que levar em consideração que nem tudo que, obviamente, a startup, né, se propõe a fazer, né, ela consegue, né? Então, eu trago aqui alguns dados para a gente refletir sobre a perspectiva da startup e depois como a indústria de pagamentos, né? E eu quero que a gente abstraia um pouco aí e pense como indústria de pagamentos e como a gente pode apoiá-los, né? Então, os dados são um pouco alarmantes, né? O primeiro principal caso que leva, talvez, à falência, né, ou à mortalidade de uma startup é que acaba o dinheiro, né? Então, você tem a primeira rodada, que invariavelmente talvez seja dos próprios founders, né, dos fundadores, o camarada tem a captação, mas acaba, né? O segundo, né, é que o produto, isso chega a quase 40% dos casos, né? O segundo é que não existe uma real necessidade daquela solução, é a famosa máxima, né? É a solução em busca de um problema, né? Não existe uma dor a ser efetivamente minimizada ou mitigada. O terceiro, isso chega à casa de 35%, né, dos casos que a gente investigou. O terceiro é que demora tanto para aquela solução ir a mercado que ele é simplesmente ultrapassado pela concorrência ou ultrapassado por ele próprio, né? Ou seja, cai em obsolência, né? Isso 20% dos casos, né? O modelo de negócio não é sustentável, né? Ou seja, ele não oferece qualquer tipo de sustentação, 19%, quase 20%. Questões regulatórias ou de compliance, acho que foi o Raul que comentou isso numa resposta passada, 18%. Pricing também é um tema, né? Não ter o time correto, 14%, né? E um produto pobre, um produto sem questões. Mas eu queria, na verdade, centrar e jogar aqui vocês no fogo, né? No bom sentido, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Né? Jogar vocês aqui na fogueira em duas questões. Primeiro, acabou a grana, né? E aí, né, todos nós sabemos, né, que isso vem acontecendo não só em países como o nosso, que tem realmente, né, cada vez mais recebido a grana, mas tem um termo, né, que nós conhecemos que é o smart money, né? Então, não é só o dinheiro que importa, e sim a aplicação correta do dinheiro, né? Porque muitas vezes o empresário ou a startup fica desesperado atrás de quem invista, mas muito mais do que um investimento, você precisa de um conselheiro, né? Você precisa de um mentor
que te ajude aonde investir. Então, a provocação aqui para vocês nós da indústria de pagamentos podemos ser, né, também esses mentores, né, esses investidores, né, que podem levar para um outro nível as startups que estão, torno a dizer, em casa de 40%, né, com esse índice de mortalidade, ou não. O nosso papel simplesmente é ter, né, como a gente também já falou, né, um setting aqui de soluções ou de APIs e cumprir esse papel de parceiros, né? Qual é, afinal de contas, o papel da indústria de pagamentos em relação a esses parceiros de startups? Queria agora inverter, queria começar com o Thiago e depois queria ouvir o Raul. Legal. Bom, ótima abertura, Percy, porque esses dados são super importantes e teve uma alteração recente, né? Pesquisas mais antigas mostravam que o market fit, ou resolver um problema real, era o primeiro. E olha como é estranho, porque quando você olha para as rodadas de investimento, tenho certeza que vocês acompanham isso super de perto também, a gente tem uma sensação de que, de um lado, tem mais maturidade no setor, então as big techs, né, as big fintechs, estão recebendo cheques cada vez maiores, então não é incomum ver cheques de $500 milhão. Recentemente a gente viu 3, 4, 5 rodadas assim no mundo. Quando eu olho para a América Latina de novo, o primeiro semestre injetou 8 bilhões de investimentos só no segmento de fintechs, só no primeiro semestre. Isso é um recorde nunca visto, e com rodadas cada vez maiores. Então, tickets sempre acima de 10 milhões para super pre-seed, seed round, series A, que isso é muito para uma rodada inicial, e muitos tickets acima de 100 milhões de dólares. Então, se de um lado a comunidade de investimento está despejando dinheiro na América Latina, enxergando essa oportunidade de crescimento acelerado, de apostar no próximo Nubank, de apostar no próximo C6, com cada vez mais apetite, do outro lado, isso se torna super perigoso. Como você falou, Percy, o smart money, né, ele é muito mais importante, né, do que ter um big check na mão, porque você sempre acaba caindo no risco de, ok, então vamos adotar uma estratégia de aquisição acelerada, queimar dinheiro, e aí tem uma base de clientes relevante, mas run out of cash, né? Então, como é que você garante a escala, a sustentabilidade do seu negócio? Essa é a questão central. A gente olha isso de algumas formas diferentes, né? A gente agrupa em 3 grandes tipos de empresas. De um lado, a gente olha o que a gente chama de paytechs. São aquelas que têm um relacionamento direto com o consumidor ou um relacionamento direto com o empreendedor. Vou dizer que o Raul, para mim, ele é uma paytech. Então, a Original, o PicPay são paytechs, né? Exemplos de paytechs. Aqui, a gente tem uma fórmula muito clara, onde a gente apoia uma entrada no nosso ecossistema e na nossa rede de forma mais rápida, mais simples. A gente sabe que essas empresas, quando estão nos seus estágios iniciais de teste de produto, de teste de tração, eles não têm várias pessoas para ficar preenchendo formulário, validando coisas, ou seja, toda essa parte burocrática a gente tem trabalhado muito para reduzir ao máximo, para ser transparente e flexível, para que ele foque no seu product market fit e para que ele foque em como ele vai usar o seu dinheiro, ou seja, evitando que esses 2 primeiros temas aí impactem os seus negócios. Tem um segundo grupo de empresas que a gente chama de enablers, habilitadores. Esses demandam um pouco menos de atenção do ponto de vista financeiro e suporte comercial, mas demandam muito do lado de desenvolvimento de negócio. Então, habilitadores são processadores, BIM sponsors, Bank as a Service, que o Raul conhece bem também com a nova unidade de negócio com altíssimo sucesso lá dentro do Original. Geralmente, eles já estão mais bem estruturados. Não sempre, vou citar um exemplo aqui, a Swap, no Brasil, de Banking as a Service, começou exatamente com a história que você contou, Percy, dinheiro dos próprios founders, primeira rodada, e a gente está apoiando muito de perto aí o crescimento deles, acredita muito no modelo de negócio. E tem um terceiro grupo, que são os que a gente chama de Value Added Service. Eles adicionam valor numa parte da Paytech ou numa parte do Enable. Quando eu olho para isso, a gente tem um programa global que se chama StartPath, que tem o objetivo de
identificar as que têm maior potencial de crescimento e um modelo de negócio que faz sentido, e trazer essas empresas para o nosso programa, um programa de 6 meses, mas que continua de forma perene, apoiando eles no desenvolvimento de negócio. Há sempre aquela dúvida, né? Chamo de aceleração, não chamo de aceleração, a gente acredita muito mais que é um programa de engajamento, né? Eu não estou lá para pegar aquela que está na ideia ainda, eu quero aquela que já tem uma clareza do produto, já tem cliente e já está começando a rodar receita, mas só para você ter uma ideia, hoje no portfólio, a gente tem 260 startups nesse portfólio, já investiu em mais ou menos 25 empresas, então é um investimento super estratégico, super refinado, e todos os anos a gente avalia mais ou menos 2.000 candidaturas para aprovar em torno de 40 no nosso programa, ou seja, eu tenho uma taxa de aprovação de 2%. Isso mostra que tem uns outros 98% ali que de alguma forma ou não estão no momento certo ainda, ou não tem uma solução que a gente acredita que vai avançar. Então acho que sim, temos um papel super importante em diversos espectros. Não acho que, como grandes corporações do sistema de pagamento, o nosso papel é capital. O nosso papel é expertise, acesso à nossa tecnologia, flexibilidade e simplicidade e ajudar na parte de engajamento e aceleração comercial. É assim que a gente olha para o ecossistema e é assim que a gente tenta ajudar. Bom, muito bom, Thiago. Eu acho que você resumiu bem aí o contexto de um exemplo de um programa de engajamento, como você colocou muito bem, né? Sejam programas, então, de um lado nós temos programas de engajamento, mentoria, aceleração, de apoio a startups que realmente já estão num determinado nível aí de desenvolvimento, e a indústria de meios de pagamento tem muito a agregar junto a essas startups, e muitas delas, independente do segmento de atuação delas, payments é um ponto fundamental, é um dos pilares aí, possivelmente, na maioria dos casos, de entrega dos seus produtos, né? Então, nós temos essa dimensão. E eu queria aqui complementar esse contexto com uma outra dimensão, que são as startups menores, aquelas que estão sendo embarcadas no novo marco legal das startups. Então, a gente volta para o aspecto importante que o Brasil está evoluindo muito em termos de regulação. O recente marco legal das startups, ele tem alguns pontos fundamentais, como, por exemplo, a própria definição do que é uma startup. Nesse caso, realmente, ela pega startups menores, com receitas brutas, a receita bruta anual até 16 milhões, né? Mas ela cria um ambiente ali, uma segurança para os investidores anjo, por exemplo, que tem um papel fundamental e um papel que até certo momento no Brasil era muito nebuloso, em outros países é bastante bem desenvolvido, em que a gente via, eu vi relatos de vários investidores anjo que pensava 2 vezes antes de investir numa determinada empresa, porque ele tinha medo de se comprometer em relação a eventuais passivos que aquela empresa, aquela startup iria ter no início do seu negócio, ou até indo para a questão da falência dada o nível de mortalidade dessa startup. E o marco legal resolveu esse aspecto, né? Então, ele permite que a gente crie uma massa de investidores anjos que também são, de certa forma, empreendedores e que podem, e são mentores, né? E que podem apoiar com muito mais segurança essas startups que agora têm uma definição legal muito mais bem estabelecidas. E a indústria de meios de pagamento pode apoiar nos dois lados. A gente pode apoiar tanto esses empreendedores, mentores, investidores sobre o conhecimento da importância da indústria de meios de pagamento, né, para esse segmento de empresas menores, startups menores, ou ter programas mais estruturados, como você colocou muito bem, para empresas um pouco mais desenvolvidas e que já tiveram algum crescimento ou alguma sedimentação do seu negócio, né? Mas eu vejo, e volto a reafirmar, que nós estamos vivendo uma outra dimensão de um momento em que o Brasil está vivendo um cenário fantástico, né? Um cenário de que realmente está se profissionalizando o processo de apoio às startups e nós estamos ganhando um apoio de regulamentação muito importante, né? Então, o cenário não podia ser mais favorável, inclusive para a indústria de pagamentos, porque uma parte relevante dessas startups, né, que hoje já são na cadência de milhares de startups no Brasil, uma parte relevante delas tem um envolvimento direto ou indireto
com meios de pagamento. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Eu acredito e acredito que vocês também veem dessa forma. Nós, como geografia, né, como país, não ocupamos, talvez, a última vez que eu vi esse dado, eu não sei se vocês me acompanham, mas o Brasil ocupava a 12ª ou a 13ª posição como geografia em termos de país como país provedor de startups. Então, a gente fica atrás de Israel, a gente fica atrás... Geografia, né? Não necessariamente precisa ser um país, né? Ficamos atrás de Berlim, obviamente, Vale do Silício, etc, etc. Acho que o que nos falta, a gente tem muito talento, a gente tem muita vontade, a gente tem muita garra, a gente tem muita capacidade. O que nos falta realmente é uma instrução mais adequada, né? E isso, como país, a gente sofre em todas as áreas, né? Então, vamos aí trabalhar como né, cidadãos brasileiros para que a nossa instrução seja uma instrução de base, uma instrução universitária, enfim, todos os níveis da instrução, isso melhore, porque aí a gente melhora como país, não melhora só para startup, a gente melhora como país. Mas isso é o que eu li, e eu acredito que vocês também devem ter lido, era o eixo, né, era o fundamento que faltava para que o Brasil conseguisse avançar mais. Mas, enfim. Então, pessoal, a gente está aqui chegando ao final do nosso painel e eu acho que eu não posso concordar mais com o que vocês comentaram, da mesma forma também. Lá na Visa, a gente entende que o nosso papel é suportar e apoiar as startups nos seus tiers, né, nos seus seeds aí, e prover, né, toda a mentoria necessária, né, porque a indústria de pagamentos ela desenvolveu muito e tem condições de trabalhar com essas startups na questão, principalmente de segurança, né? Porque acho que a gente recebe muitas startups que estão preparadas para diversos tipos de modelos de negócio, mas é fundamental a gente trabalhar nesse aspecto de segurança. Eu gostaria, então, nesses minutos... Pois não, Thiago. Se você me deixar complementar, porque você tocou num ponto super interessante da parte de educação, né? Claro. Um outro fenômeno que a gente tem visto com muita frequência, e óbvio, conectado com essa necessidade de ter talentos preparados para esse desafio de fazer parte de uma equipe de uma startup que foca no seu começo aí 80%, 90% dos recursos em tecnologia, né? Há um apagão de mão de obra qualificada. E é por isso que a gente vê cada vez mais empresas como a Blue, como a Galena, olhando essa parte de EdTech, formando talentos com um viés de capacidades diferentes de uma trilha acadêmica e tradicional, e grandes empresas também criando seus próprios polos educacionais, né? Então, na Mastercard a gente tem um programa que é muito interessante, que chama Girls for Tech, que já treinou mais de 1 milhão de garotas entre 12 e 16 anos em tecnologia ao redor do mundo. Mas todos os dias eu vejo alguma notícia de programas sendo lançados. Ontem mesmo foi lançado do BTG, o Talente, né, falando, onde o Esteves e o Salute falam um pouco sobre essa escola de tecnólogos, engenheiros e desenvolvedores. E isso é só um exemplo, mas eu te garanto que se a gente pegar aí as grandes empresas do segmento financeiro, todas elas têm algum tipo de iniciativa nesse sentido, dizendo, olha, se eu não tiver aqui uma unidade que está me ajudando a preparar essa próxima geração de pessoas capacitadas, muito provavelmente a gente vai ficar sem mão de obra qualificada ou com a mão de obra qualificada com um patamar de custo fora da realidade, né? E um último fenômeno que a gente tem visto com mais frequência também, por conta dos investimentos, né, mais relevantes, imagina que você capta 100, 200, 300 milhões de dólares, a velocidade de fusões e aquisições no mundo das startups, entre elas, está muito maior do que estava 2, 3 anos atrás. E a aquisição para a contratação, né, o acqui-hiring, né, que a gente chama, está mais forte. Então, você vê todos os dias notícias de empresas comprando outras, o mais emblemático foi o Nubank, né, comprando a plataforma Tech, porque ele queria ter acesso àquele pool de talentos, àquela tecnologia, aquelas pessoas dentro de casa. Isso também eu acho que é uma tendência que a gente vai ver um pouco na linha da consolidação desse ecossistema. Sempre me perguntam se eu acho que vai ter uma consolidação para ter os top 5, eu acho que top 5 é demais, mas sim,
a gente vê que 2.000 fintechs não faz, né, tanto sentido ter 2.000 grandes, isso vai consolidar ao passar do tempo, mas acho que com sempre dois ângulos. Um ângulo de criar ecossistemas, ao invés de uma vertical profunda, e o ângulo de trazer talento e tecnologia para dentro de casa. Acho que esses são os dois grandes movimentos que a gente vai ver aí nos próximos 2 ou 3 anos. Raul, Thiago, últimas notas musicais aqui do nosso painel, tá certo? Para a gente poder encerrar. Então, começo aqui com o Raul. Por favor, o que a gente deixa para as startups, para as fintechs? O que a gente, como indústria de pagamento, enfim, você como profissional, gostaria de deixar aqui nesse encerramento, e eu já antecipando aqui os meus agradecimentos a você, Raul, a você, Thiago. Obrigado, Percival. Queria agradecer aí encerrando aqui a ABEX pelo convite de nós estarmos aqui fazendo um debate aí tão interessante, né? Agradecer aí também o Thiago pela colaboração nesse debate, né? E o que eu reforço é que o momento é único que nós estamos vivendo no Brasil. As três forças que eu procuro repetir sempre, que é o avanço da tecnologia, um novo tipo de consumidor e uma nova regulação, que a gente falou aqui também, com alguns detalhes, isso permite efetivamente nós avançarmos fortemente, né, nesse segmento de startups. Então, com todo esse apoio que nós estamos construindo no Brasil, o Brasil está atrasado? Obviamente que está atrasado. Poderia estar muito mais à frente, dada a capacidade das pessoas que nós temos aqui, das instituições que nós temos aqui e da própria regulação que nós temos, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa, nos próximos anos, com uma visão de longo prazo, nisso que o Thiago falou em termos de educação desse empreendedor que vai tocar uma startup, no processo de planejamento das grandes instituições junto aos seus programas, né? E até um pouco o reforço e a evolução da regulação vão permitir o Brasil realmente, talvez, melhorar um pouco essa situação desse ranking que você falou e que certamente nós deveríamos estar, dadas as características do brasileiro e o quanto que é um povo inovador e afeto ao uso de tecnologias, nós teríamos condições de estar entre os 10 países ou as 10 regiões mais bem desenvolvidas em termos de estímulos de startup. E principalmente, para finalizar, o quanto que isso aí poderia melhorar a nossa economia no futuro. A economia digital é inevitável, a economia digital ela vai trazer grandes evoluções, já trouxe, isso não é mais uma teoria, né? Isso está comprovado em alguns mercados, e nós deveríamos nos abraçar a ela com muita força. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui. Legal. Ô, Percy, se você me permitir, eu vou fazer um paralelo aqui com esse cenário que o Raul pintou. Vou ser um pouco lúdico aqui. Alguns anos atrás a gente tinha e a gente ainda chama assim, o Brazilian Storm, né? Com Gabriel Medina e Ítalo, né? Que se concretizou agora com as medalhas aí nas Olimpíadas. E o paralelo que eu faço é que a gente parece estar chegando perto do Perfect Storm, né? Regulação positiva, segurança jurídica, ambiente de sandbox, né, para você poder testar, capital chegando, né, atratividade do ponto de vista do investidor, as empresas levando cada vez mais a sério seus programas de apoio, engajamento, suporte e aceleração às startups. Ou seja, os elementos estão todos bem desenhados para a gente avançar de forma muito rápida do 13º, quem sabe a gente não chegar na medalha de ouro aí, óbvio que é um desafio enorme, mas acho que tem muita coisa jogando a favor, né? E o resultado disso, quando a gente olha para a sociedade, para o governo, para a economia e para o consumidor final, não tem muito como discutir, né? O consumidor tem mais transparência, mais acesso, melhor preço, né? A sociedade como um todo evolui com mais conhecimento, mais educação, melhores salários, o que gira a economia. Então a gente vê muito claramente que tudo isso está se combinando de uma forma muito positiva e que muito em breve a gente vai ver resultados cada vez mais fortes aí e esperamos que essa comunidade, né, de startups, de fintechs, continue contando com a gente aí, com Original, com Visa, com Mastercard, para continuar acelerando os seus negócios. Acho que foi um enorme prazer fazer parte aqui, prazer pessoal meu estar aqui com o Percy, com o Raul. Espero que vocês tenham gostado da conversa aí. Obrigado.
Legal. Bom, Tiago, Raul, para mim foi um prazer muito grande poder desfrutar aqui desse nosso bate-papo. Aprendi muito, tenho certeza que também quem está nos assistindo também deve ter aprendido. A ABEX, particularmente o meu agradecimento pelo convite, nesse nosso 15º CEMEP, no debate inovação, o papel das startups no setor, e eu devolvo agora aqui para a Francine. A todos um excelente CEMEP. Muito obrigado. Obrigada, Percival, Raul e Tiago. A partir de agora, vamos disponibilizar aqui no site os vídeos relacionados aos temas debatidos hoje. Não deixem de assistir. Amanhã estaremos de volta às 17 horas para abordar temas relacionados à agenda ESG, sigla em inglês usada para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Até amanhã!